Oi pessoal, Marcelo Serrano aqui, esse é mais um episódio do podcast Talviews. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast, seguir as nossas outras plataformas. A gente tem criado conteúdos diários no Instagram que complementam o episódio. A gente tem a disponibilização desse episódio em vídeo no YouTube e também no Spotify. E todos os relatórios aqui do Research da nossa área macro você encontra no canal do Talviews no Telegram, então reforço sempre esse convite. Hoje a gente vai falar sobre ETFs, que talvez sejam um dos investimentos mais populares aí globalmente, mas que ainda ocupam um espaço pequeno na carteira do investidor brasileiro. A gente tem uma soma de mais de 10 trilhões de dólares investidos nessa classe, sendo 70% mais ou menos alocado por investidores americanos. No Brasil, o volume gira em torno de 45 bilhões de reais. E a ideia desse episódio é explorar um pouco o potencial desse produto, explicar como ele funciona, contextualizar como ele pode ser uma ferramenta importante aí na criação de uma estratégia de investimentos, vantagens. E para ajudar a gente em todas essas questões, a gente conta hoje com a participação do Renato Eide, que é gestor de fundos de índice aqui na Itaú Asset. Eide, tudo bem? Bem-vindo. Legal, obrigado Marcelo pelo convite. Pessoal, um privilégio estar aqui. Vamos fazer desse um papo super bacana para a gente trazer mais conteúdo sobre toda essa possibilidade que os ETFs oferecem quando a gente pensa em investimento. Não, muito bacana. A gente está com o podcast no ar há bastante tempo e é a primeira vez que a gente vai falar em profundidade sobre esse produto. Então, acho que para começar de uma forma mais didática e até pegando como exemplo minha mãe, que é ouvinte voraz aqui do podcast por razões óbvias. E se a gente for pegar minha mãe como exemplo, aquele investidor mais leigo, e a gente tivesse que explicar o que é um ETF de forma simples, rápida, e também contextualizando quais que são as vantagens desse produto, como é que você colocaria essa resposta aí, Di? Legal. O ETF nada mais é do que uma forma super simples de você acessar um determinado investimento, acessar uma determinada geografia ou uma tese de investimento através de uma única operação. Então ele é um produto listado em bolsa, em ambiente de bolsa. E aqui a gente está falando de diversas classes de ativos, né? Porque quando a gente fala listado em bolsa, a turma naturalmente vai pensar em ações. Então aqui a gente já está falando de ETFs de renda variável, ETFs de renda fixa, ETFs de criptoativos. Eles já embutem, né, nessa única operação, nesse único produto que você vai acessar, a diversificação, porque a gente está falando de uma cesta de ativos. Então essa é uma das vantagens, já para citar, porque eu não preciso escolher a empresa A, B ou C, eu não preciso escolher o título A, B ou C, eu já vou comprar uma cesta diversificada, mas numa única operação. Então isso é uma das vantagens que o ETF traz. Outra vantagem é a possibilidade de eu fazer esse investimento ao longo do dia. Eu não preciso esperar o mercado ir para o fechamento, eu não preciso esperar um determinado momento do dia, eu abro o meu aplicativo, abro a minha corretora e faço aquela operação instantaneamente. Uma outra vantagem é a transparência, porque eu sei efetivamente o que o ETF tem, né? As carteiras dos ETFs são publicadas diariamente. Então, por exemplo, no site itnow.com.br, que é o site de ETFs da Itaú Asset, você consegue acessar todas as carteiras de todos os ETFs todos os dias. Isso gera uma segurança para o investidor de saber efetivamente no que ele está investindo, né? E aí, especificamente nos ETFs de renda fixa, a gente já tem outras vantagens tributárias, por exemplo, né? Uma delas é o fato de os ETFs da Itaú Asset já começarem com uma alíquota de 15% de imposto de renda, que é uma alíquota que para o investidor conseguir atingir, ele precisa ficar 2 anos em outras formas de se investir em renda fixa, né? Então acho que são várias as vantagens, né? E por isso que a gente vê todo esse crescimento desta forma de se investir ao longo do mundo, e eu acho que aqui não vai ser muito diferente disso. Bacana.
Os ETFs estão aqui há 20 anos exatamente, né? Se não me engano, a própria Itaú Asset foi a precursora com o PIB11. Você falou brevemente sobre a possibilidade de seguir várias estratégias, né? Mas para a gente aprofundar um pouco mais nisso, como que a gente tem montado essas estratégias? Assim, que tipo de indicadores o pessoal tem buscado mais, tanto quando a gente olha para equities quanto renda fixa? O que tem sido mais popular em termos de ETFs por aqui? Legal. De fato, esse ano a gente está comemorando 20 anos do lançamento do primeiro ETF no mercado brasileiro, o PIBB11, lançado em 2004 pela Itaú Asset, e que durante muito tempo foi o ETF mais barato do mundo. Ele custa 6 bases, né? Então você imagina em 2004 lançar um ETF custando 6 bases, foi o ETF mais barato do mundo por um longo período de tempo, né? O que a gente tem como propósito quando a gente pensa na nossa oferta de ETFs é dar possibilidade do investidor montar uma carteira eficiente, diversificada não só em termos de classe de ativos, mas em termos de geografia, através de ETFs somente. Então, quer dizer, eu não quero ter a melhor prateleira de ETFs de ações, eu não quero ter a melhor prateleira de ETFs de renda fixa somente, né? Eu quero conseguir oferecer para o nosso cliente, para o nosso investidor, a melhor prateleira de ETFs. E quando a gente pensa em investimento, eu sempre gosto muito de lembrar da importância da diversificação. Então é isso que a gente tem buscado, né? São mais de 20 ETFs que hoje o investidor consegue comprar da Itaú Asset para montar o seu portfólio de forma diversificada, né? Então, desde do índice Bovespa, né, que eu acho que é um dos índices mais conhecidos quando a gente pensa em investimento, passando por índices de renda fixa, como o IMAB11, né, que é um ETF que segue o índice IMAB, que é um índice da Ambima, composto por todos os papéis atrelados a IPCA+, disponíveis no mercado. Então, de certa forma, a gente traz aqui uma facilidade para o investidor. Poxa, mas eu vou comprar uma NTNB mais longa, uma NTNB mais curta. Não, compro uma cesta de títulos do Tesouro, atrelados a IPCA+, através deste ETF, né? Então, são vários elementos que a gente tem olhado para conseguir construir essa prateleira de forma eficiente. Não, e esse é um ponto interessante, né? Porque quando a gente pensa em ETFs de renda variável, é mais fácil de entender a vantagem para o investidor, que muitas vezes não se sente confortável em fazer o stock picking ali e para montar uma estratégia. Mas quando a gente olha para a renda fixa, minha percepção é que o investidor já fica um pouco mais confortável em alocar diretamente, né? Enfim, esperar o vencimento, enfim. Você estava comentando do potencial de diversificação dos ETFs de renda fixa. Como você vê hoje isso? Como é que é até a concorrência, se acha que a gente pode dizer assim, entre os ETFs e a alocação direta em títulos hoje? Legal. Hoje nós temos 4 ETFs de renda fixa. 3 deles atrelados a índices com títulos do Tesouro IPCA+, né? Então a gente está falando aqui de estratégias de juro real. E um deles atrelado a papéis pré-fixados, também do Tesouro. Nenhum dos nossos ETFs hoje de renda fixa tem crédito corporativo. Então, a gente está falando basicamente de papéis emitidos pelo Tesouro, né? E aí, o bonito dessa história é a gente conseguir perceber que dentro da mesma classe de ativos de renda fixa, a gente consegue fazer uma diversificação, porque eu tenho desde um ETF que tem uma volatilidade super baixa, que é o B5P211, né? Os nomes são super engraçados, né? Parece nome de avião, né? Mas aqui a gente está falando de um ETF atrelado ao índice IMAB5, que é um índice mais curto, com NTNBs com vencimento de até 5 anos. Então eu já estou proporcionando para aquele investidor que está olhando um investimento com um perfil de menor volatilidade, que vai estar propiciando, né, uma proteção à inflação com um risco super baixo
né, é o B5P211. Agora, para aquele investidor que está buscando uma NTNB mais longa, algo com maior volatilidade, eu já tenho o ETF atrelado ao IMA B5+, que é um ETF de maior volatilidade, né? E aqui tem alguns pontos, como você falou. Hoje o investidor ele já está mais ambientado, né, a comprar títulos diretamente. Mas vamos pensar, quando eu compro um título, eu tenho um custo de transação, né? Eu preciso comprar esse título e na hora que eu quiser vender, eu vou vender aquele título. Porque uma coisa também interessante é a maior parte dos investidores que compra título não carrega o título até o vencimento, né? Então, acho que isso é um ponto importante. Naturalmente, você vai ter essa entrada e saída. Nos ETFs, a gente tem um formador de mercado dando preço de compra e de venda ao longo do dia, e a gente conseguiu dar uma transparência super bacana para o investidor, para ele ver o quanto que ele está pagando de spread, né, de entrada ou de saída. E quando a gente olha contra outras formas de se investir, esse é um spread super eficiente, super baixo. Então, aqui já tem uma outra vantagem além daquela tributária que eu citei. Um outro ponto é, quando eu compro um papel de renda fixa, muito provavelmente esse papel ele vai me pagar cupom. Esse cupom ele é tributado. Se eu não precisei daquele dinheiro que eu recebi dentro do meu orçamento, daquele período, muito provavelmente eu vou reinvestir aquele dinheiro. Só que eu vou reinvestir sem aquele pedaço que eu paguei de imposto de renda. Nos ETFs de renda fixa, a gente tem esse reinvestimento automático, sem a incidência do imposto de renda. Então, quando eu olho ao longo do tempo, este efeito, né, o efeito composto, é muito poderoso. Um outro ponto que é muito importante, nos ETFs de renda fixa, a gente não tem o chamado come-cotas, né, quando a gente compara com os fundos. Come-cota é aquele imposto que incide 2 vezes ao ano, muitas vezes passa desapercebido pelo investidor, porque a gente tem um horizonte, na grande maioria dos casos, de curto prazo, e a gente demora para ver o impacto desse imposto. Mas quando a gente faz um estudo numa janela de maior longo prazo, a gente chega a diferenças importantes, né? Então, quando a gente compara um investidor que comprou o ETF de IMA B11 vis-à-vis o investidor que comprou o fundo de IMA B11, o mesmo índice, a mesma estratégia, o mesmo custo, só pelo efeito de não ter o come-cotas, o ETF tem uma rentabilidade superior a 200%, né? Então, é super importante esse impacto do come-cotas. E uma outra facilidade é a não necessidade do cliente de recolher o DARF quando ele vende o ETF. Em outras operações no ambiente de bolsa, o cliente ele precisa recolher o DARF. Quando ele negocia ETFs de renda fixa, esse recolhimento do DARF é de responsabilidade da corretora. Então, é mais uma facilidade que o investidor tem para alocar o seu recurso em ETFs de renda fixa. Bacana. Se a gente considerar o poder de diversificação, o baixo custo, simplicidade, muito investidor deve estar se perguntando se não é possível montar uma estratégia de investimentos, um portfólio 100% com ETFs, né? Você, pensando na tua visão de gestor, pensando na construção de um portfólio, é possível isso? As pessoas fazem isso? A gente costuma eventualmente indicar isso ou, cara, é necessário fazer uma composição com outras classes de ativos, mesmo que os ETFs consigam cobrir muita coisa? Legal. Eu gosto muito de uma visão, quando a gente pensa em investimento, de core e satélite. O que vai ser core dentro do meu portfólio de investimentos e o que vai ser satélite, né? E quando a gente pensa no core, eu acho que naturalmente o que a gente tem que buscar são produtos com vantagens tributárias, né? Produtos com liquidez, né? Que eu acho que é outro ponto que a gente ainda não falou, que hoje é super importante, né? Eu ter a liquidez, o nosso custo de oportunidade ele é alto, então liquidez é algo que importa. O custo, sem dúvida nenhuma, né? Então, dentro do que é core, eu vou buscar todas essas vantagens para compor essa parcela. Dentro disso, ETFs são um candidato natural a ter um posto de protagonista, né? Então, eu vou compor aqui investimento internacional, eu vou comprar o SPXI11, né?
Então eu coloco lá 20% de S&P. Por que 20%? Não tem um número mágico, né? Isso vai depender muito do seu objetivo de investimento, mas a grande maioria das recomendações oscila em torno desse 20% quando você pensa em exposição internacional. Aí vou adicionar um pouco de bolsa local, né? E vai depender do meu perfil. Se eu quero colocar algo mais arriscado, eu vou para um small cap, o nosso SMAC 11. Se eu quiser algo mais conservador, eu coloco o Divo 11, que é um ETF de dividendos. Aí eu posso fazer uma alocação em renda fixa, que, como a gente estava falando, coloco lá um percentual maior em renda fixa, até pelo perfil do nosso investidor. E aí eu componho esse core, né? Isso significa que eu não vou ter fundos ativos, que eu não vou ter gestão alternativa, né? Um fundo de crédito de maior concentração, com maior prazo de resgate, ou um fundo de crédito mais específico, que eu goste do gestor, né? Claro que pode, né? Uma pergunta que eu recebo muito mas Eide, então é investimento indexado ou investimento ativo? Não, é E. O que eu acho que a gente precisa ajudar o nosso investidor é ele a entender como que ele consegue usar o que há de melhor em ambos os tipos de gestão. E aqui, Marcelo, tem um ponto que eu acho que vale muito a pena a gente comentar, né? Muita gente ainda usa o termo gestão passiva. Eu acho que não tem certo, não tem errado, né? Mas quando eu olho o que é feito dentro da gestão de índice, a gestão indexada, não tem nada de passivo, né? Por exemplo, o nosso ETF de Bovespa, o BOVV11, ele tem um Sharpe de 6. Por quê? Porque o tracking error dele é super baixo, ele é mega colado no índice, mas o fato da gente alugar os papéis da carteira e receber por esses aluguéis, que são 100% revertidos para você, cotista, isso gera um alfa. Então, todo ano eu consigo bater o Ibovespa. Então, vai depender, claro, do aluguel dos papéis, mas via de regra, um Ibovespa mais 0,9%, 1% a gente consegue entregar. Então, por isso que eu não gosto muito de falar em gestão passiva, né? Porque dá a impressão que, eu comprei ali e nada é feito, né? E, na verdade, muito é feito, inclusive, operações para gerarem esse alfa de forma consistente ao longo do tempo. Perfeito. Você estava falando dando o exemplo do ETF que acompanha o S&P 500, eu acho que essa agenda de internacionalização de portfólio, ela vem crescendo muito. Eu acho que houve uma democratização a esse acesso, seja o acesso direto ou o acesso por meio de produtos aqui comprados em reais no ambiente do mercado financeiro local. Como que o ETF se inseriu nessa agenda? Você acha que tem sido talvez uma das ferramentas mais fáceis de buscar essa alocação offshore? Que tipo de estratégia tem sido usada? É mais S&P 500 e os outros índices da Bolsa Americana? Como é que você tem visto isso? Legal. É uma agenda muito democrática, né? Porque ela facilita o acesso que até pouco tempo atrás era super difícil. Mas hoje a gente consegue ver por diversos meios o quão fácil é você ter o investimento internacional dentro do seu portfólio. Claro que naquela lógica que eu trouxe, né, de o que é core e o que é satélite, o S&P ele segue sendo o principal índice, a principal exposição quando a gente pensa em termos de investimento internacional. Mas, por exemplo, a gente tem um ETF de tecnologia, o Tech 11, né, que é um índice que tem 10 empresas, as 10 empresas elas têm o mesmo peso, e é um índice que, quando você pensa em tecnologia hoje, naturalmente você vai pensar em inteligência artificial. Mas que até pouco tempo atrás ele era um índice de metaverso. Por quê? Porque as empresas que lá dentro estão, elas têm uma capacidade de pivotar incrível. Então hoje a agenda é metaverso, investe em metaverso e tal. Putz, não é mais, pivota aqui para inteligência artificial. Então ele consegue ser um índice extremamente dinâmico, e para aquela pessoa, investidor, que queira se posicionar no tema, é algo super fácil. Por quê? Eu vou ter aqui
assim, a bola mágica, né? A bola de cristal para saber se vai ser a empresa A, B ou C que vai ser a vencedora dentro de uma corrida de inteligência artificial, muito difícil, né? Você tem N cases de empresas que começaram juntas, atuando no mesmo setor, sobre a mesma ótica, e que uma delas conseguiu abocanhar tudo, né? Acho que essa é a beleza do ETF. Então, eu já consigo, numa única operação, acessar esse tema, né, esse setor, através, por exemplo, do ETF Tech 11. E aí, claro, vai ser algo mais nichado, vai ser algo mais satélite dentro do meu portfólio, mas o que a gente percebe dentro desse tema de investimento internacional é que a gente tem ainda muita oportunidade de mostrar para o investidor que o único almoço grátis em investimentos é a diversificação. E uma das grandes diversificações que a gente tem é a possibilidade de se investir em estratégias internacionais. E quando a gente pensa em tendências temáticas, né? Você trouxe inteligência artificial, acho que cada vez mais, até ETFs lá fora buscam cobrir um pouco essas agendas, biotecnologia, cybersecurity. Você acha que aqui no Brasil a gente está amadurecendo para tentar replicar essas estratégias que já são mais hype, assim, globalmente? O investidor está de olho nisso ou ainda é muito prematuro? Cara, é o que você falou, né? Sempre gera um buzz, sempre tem um hype. Putz, a gente tem ETF de hidrogênio, ETF de green revenue, que são empresas que estão pivotadas aqui numa agenda de transição. Mas, de novo, eu acho que é importante estar atento a isso, né? Aquela dinâmica do satélite e do core. Mas eu volto nessa questão, né? O quanto que eu vou alocar nisso? Será que isso aí é o meu core, né? Eu acho que tem muita gente que quer alinhar o seu investimento ao seu propósito, que eu acho que é super importante. Esse tipo de estratégia possibilita, né? Mas vai ser o core do meu investimento? Se for, vai ser para um grupo muito específico de investidores, né? No Brasil, a gente tem ETFs setoriais, né? ETF, o FIND 11, que é do setor financeiro, Materials, né, que é o MAT B11, mas são ETFs que, quando a gente olha, ele tem um volume menor, que eu acho que corrobora um pouco dessa tese. O próprio ETF de dividendos, né, tem muita gente que fala, mas é um ETF setorial, é um ETF temático. Eu gosto muito de pensar nele como um processo de investimento que vai olhar para as melhores pagadoras de dividendo, buscando aquelas que têm a consistência nessa temática, vai utilizar uma série de filtros de liquidez para tirar um pouco de viés de small cap, mesmo porque, por muitas vezes, né, small cap não vai estar ali nos rankings de dividendo, mas acaba sendo um fundo ativo encapsulado dentro de um índice, né? Então, aí eu acho que tem um outro ângulo para esse debate, né? Mas, de forma geral, é o que você comentou, gera um hype, gera um buzz, mas eu acho que são muito nichados e a gente ainda tem um desafio muito grande anterior, né, de fazer com que os investidores percebam, dentro da sua parte core, todos os benefícios que a gente citou aqui dos ETFs, para que ele seja utilizado cada vez mais. Perfeito. E para a gente fechar esse papo, Ed, acho que trazendo o número que eu coloquei na abertura de 45 bilhões de reais alocados em ETFs aqui no Brasil, vocês fazem alguma projeção oficial de crescimento para isso? Tem alguma ideia de para onde esse mercado vai? Como é que a Itaú Asset está se posicionando? Como é que você vê o futuro, assim, para a gente fechar com essa conclusão? Dá até assim, muita gente fala, putz, mas tem 20 anos de ETF no Brasil e só tem 45 bilhões de reais, né? Eu costumo dizer o contrário, né? Eu acho que muito já foi feito e, claro, muito tem ainda por vir, né? Tem muito ainda a ser feito. A gente tem que sempre lembrar, a gente está num país que a gente tem uma cultura de investimento através de fundos. A nossa indústria de fundos, ela é benchmark global, seja pela questão de transparência, seja pela questão de marcação ao mercado, né, que a gente por vezes esquece da importância da marcação ao mercado. Enfim, acho que a experiência de se investir através de fundos no Brasil, ela é muito boa. Tem ali um parafuso para apertar, eu acho que nada é a prova de bala, né? Mas, de forma geral, uma experiência riquíssima, muito boa.
Quando a gente vai para uma experiência de se investir através do ambiente de bolsa, a gente já tem um desafio educacional. Como é que eu vou falar de um ETF de renda fixa através de uma operação de bolsa, se bolsa para mim são só ações, né? Então a gente tem esse desafio de fazer essa construção para o investidor, de mostrar para ele que ele consegue compor seus investimentos com fundos e ETFs, né? Para a gente conseguir cada vez mais trilhar esse caminho que o investidor vai usar o que é melhor dos dois mundos, né? A gente não tem um número oficial, né? Mesmo porque, por vezes, o que a gente vê da experiência internacional é que esses movimentos, eles acontecem repentinamente e de uma forma muito agressiva, né? É aquele, de repente, parece que virou uma chave e acontece, né? Nos Estados Unidos, isso ficou muito nítido depois de 2008, que os investidores começaram a se questionar não só pela questão da transparência que eles não tinham ao se investir em fundos, que eu acho que é algo diferente do que a gente tem aqui, mas também pelos prazos de cotização, pela liquidez, né? A gente estava num momento super difícil, todo mundo precisando do seu dinheiro e o prazo de resgate era super longo. E aí que você começa a ver nos gráficos, né, o ETF acelerando. Eu acho que no Brasil tem uma população nova entrando, né, no mundo de investimentos, e isso fica muito claro quando a gente olha o perfil novo do investidor da Bolsa. Acho que isso ajuda. A experiência de se investir em Bolsa tem cada vez mais se aprimorado para ser algo super friendly, né, algo super bacana, né, até uma questão de gamificação nesse sentido. Então, acho que são vários elementos que a gente consegue ir trabalhando para desenvolver esse mercado. E, cara, eu não tenho, assim, um número, mas eu vejo facilmente isso daí chegando a 20% do mercado brasileiro no futuro próximo, porque é o que eu falei, uma hora que isso cai no gosto e o investidor está buscando, né, essa questão de vantagens tributárias, custo eficiente, transparência, agilidade operacional, isso tudo está ali no ETF, né? Então, acho que é muito bacana de ver todo esse trabalho que a Itaú Asset tem feito ao longo dos últimos 20 anos, né, e se posicionado como um protagonista dessa agenda para estar preparada e atuante nesse futuro. Perfeito, acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta, explicar bem o funcionamento dos ETFs aqui, então queria, antes de concluir, agradecer novamente a participação do Renato Eide aqui com a gente. Valeu! Legal, obrigado, Marcelo. Obrigado, turma.